E pronto. Vamos começar aqui o passo a passo da nossa caixa cenário. E eu trouxe o projeto dela aqui para vocês verem o detalhe de como é que foi montado esse projeto, tá? Para quem não sabe, a gente ensina. Tira os comentários. Vocês preferem? Vocês preferem que tire o comentário? Mas aí, talvez, se tiver alguma dúvida sobre algum material, não vou conseguir responder vocês. Então, eu sei que talvez fique melhor, mas aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre material, às vezes eu não vou conseguir responder porque eu não vou ler a pergunta de vocês. Tira? Deixa. Vamos aí, a maioria. Vamos ver quantas pessoas vai colocar para tirar ou para deixar. Deixa eu ver. Não, deixa. É que todas essas aulas eu achei que tá sendo bem legal, porque vocês, durante a aula, vocês conseguem me perguntar que material que eu usei, que cola que eu usei, aí vocês interagem entre vocês. Eu vou tentar jogar mais pra cá pra cima. Aqui, ó. Gravação. Vou tentar jogar. Vou tentar fazer sempre um pouquinho mais pra cá pra cima, que dá pra vocês enxergarem, tá? Eu acho que fica melhor. Eu vou deixar, gente. Eu não vou tirar, não, que eu acho que fica melhor a interação, tá? Se você não conseguir enxergar, eu trago um pouquinho mais pra cima e explico, sem problema algum, tá bom? Se eu abaixar mais a câmera, eu não vou conseguir enxergar vocês, o que vocês estão falando, tá ok? Então vamos lá. Eu vou tentar botar o projeto mais pra cima pra explicar. Esse projeto aqui, eu acho que o comentário tá daqui pra baixo. Então, vou tentar fazer assim. Esse projeto aqui é o que eu falei pra vocês. Eu monto ele todo no computador. A gente ensina a montagem dele dentro do curso. A gente explica. E no computador, a gente tem lá, explica que a medida dentro do computador é a medida que a gente utiliza, tá? Se você trabalhar com uma outra caixa, pra ser caixa cenário, você vai conseguir fazer isso também, que eu ensino também. Nesse caso aqui, eu trabalho com essa caixa cenário aqui, que é uma caixa do tamanho 12 por 9, tá? É uma lata de metal essa daqui. Ó, 12 por 9 é o tamanho da caixa que eu uso e sempre é essa daqui que eu uso, tá? E aí eu simulo ela no computador, eu coloco o tamanho dela no computador para saber todo o tamanho das peças que vai compor aqui dentro. Porque imagina, eu coloco esse fundo aqui de um tamanho maior, eu peço para minha fornecedora fazer, aí também fica muito legal. Então, primeira composição de cor, todos os itens que vai compor no cenário, vem primeiro para o computador para depois vir para a realidade, tá ok? E aí eu faço a composição de cor aqui embaixo, tudo baseado na paleta de cores do evento, tá ok? Então, entenderam essa parte? A gente vai partir para a prática. Para quem me perguntou, como eu falei, esse aqui é uma caixa, uma lata redonda, 12 por 9. Aqui no ateliê a gente só usa branca, a gente utilizava colorida, mas como o estoque às vezes acabava, coisas do tipo, a gente começou a utilizar só a branca e quando a gente precisa de cor nela, a gente pinta ou a gente envelopa, porque branco ele combina com tudo e a gente tem bastante no estoque ainda, tá? Então, essa lata cenário aqui, ela não é fácil de achar, mas você consegue achar aí em alguns sites, tá? Lata metálica 12 por 9. Então, essa daqui é a descrição dela, tá ok? E aí, baseado no meu projeto, o que eu vou fazer? Vou fazer efeito mato aqui em cima para ficar esse verde. Vou colocar corino aqui com os aviamentos baseados nessa cor. É a primeira coisa que eu vou fazer. E eu separei esse pedaço aqui de corino, que é um corino... Ui, caiu aqui. Um corino que simula, ó, aqui é como se fosse... Ela é toda cheia de... Como se fosse um cascozinho, tá vendo? Ela simula aí uma madeira, alguma coisa assim. Eu gosto bastante desses corinos assim, diferentões, tá? Fornecedores de corino, lista exclusiva das nossas alunas. Eu não consigo... nós vendemos no site alguns, mas esses corinos diferentes tem lista de fornecedor exclusiva para as alunas, tá? Você
Usa de MDF também? Não uso de MDF. Mas, como eu falei ontem, é uma questão de estratégia, tá? Eu só trabalho com lata. Eu só trabalho com lata, isso aí. Só trabalho com lata. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse corino, ele tá na medida. Vou medir aqui na régua pra vocês, tá? Olha aqui. Ela tem 43, tá? Ela tem 43 de comprimento e a altura 3. Eu sempre uso essa daqui como caixa cenário porque eu acho que ela fica muito legal o acabamento. Você não precisa pintar, MDF você tem que pintar, tá? Então aqui eu não preciso pintar e ela já tá toda prontinha assim por dentro, tá? Por isso que eu prefiro ela. Tá bom? E aí, como eu separei esse corino, eu vou colar ele aqui, tá bom? E aí, pra ele fixar bastante aqui na lata, essa lata ela é meia, como que eu vou dizer pra vocês? Ela tem como se fosse um esmalte, tá? E aí, ela é lisinha. E aí, vamos à técnica pra aderir mais o tecido. Eu vou dar uma castigadinha nela aqui, tá? Gente, essa aula vai ficar disponível por pouco tempo, salva lá no YouTube, quem quiser depois assistir para ver essas dicas de novo. E depois desse pouco tempo vai para dentro do curso para você que quer se tornar aluna assistir quantas vezes quiser, tá? Todas nossas aulas de passo a passo vai para dentro do curso. E depois que você der uma castigadinha nela, aí você vai começar a colar, tá? Qual o comprimento mesmo? O comprimento é 43 centímetros. Essa régua aqui tem 40, então é ela toda mais 3 centímetros, tá bom? E aí eu vou colar o corino aqui. E eu vou colar como? Vou colar com cola quente. E a lata redonda, desculpa, a caixa cenário, essa daqui, ela tem tipo como se fosse uma emenda aqui. Então eu utilizo essa emenda pra fazer a emenda. Essa daqui é a única que eu faço na lateral a emenda, tá? Essa eu consigo fazer na lateral. Por conta dessa emenda que ela tem aqui. Então, eu uso isso aqui como base e fica muito bom. Aqui vamos com cola quente. Tá? E aí a gente vai passando cola quente em toda a caixa. Tá bom? Vamos lá. Depois você passa a cola, é bom você botar a mão em cima, ficar alguns minutinhos com a mão. Tem que ser por pedaço, assim, senão a cola ela esfria e a aderência não fica muito boa, tá? Quem optar por colocar cola fria, tudo bem. Tudo bem, pode colocar cola fria também. Aqui eu utilizo a cola quente porque esses corinos, eles esticam um pouco. E eu gosto de puxar ele para ficar bem esticadinho. A cola fria você não consegue fazer essa jogada de puxar o tecido, tá? Se você conseguir com a cola fria ele ficar bem esticadinho, pode ser também. Aqui quando o corino é grosso e estica, eu faço dessa forma que fica bem esticadinho. Tá? Deixa eu ver. Eu tô quase chegando aqui no final. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Como vocês sabem, eu gosto de cortar bem rentezinho aqui.
E eu vou cortando até chegar na junção dela. Bota um pouquinho. Aqui. Ó, chegou aqui na junção. Ó, ela juntou aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. O acabamento. Eu juntei ela aqui no canto. Quando você não coloca o corino em cima do outro, você consegue ir cortando e fazer essa junção aqui, que fica muito legal, ó. Tá vendo? Eu não coloco uma sobreposta à outra. Tá entendendo? Eu não coloco uma sobreposta à outra. Eu tento cortar para juntar elas. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com corino. O corino, esses corinos, ele tem um pouco de tipo elastano, eles esticam e você consegue fazer essa jogada, tá? Ó, eles esticam, tá vendo? E aí, eles são bons por isso. Você consegue ter um acabamento bem legal na peça, ó. Tá vendo? Aqui. Essa aqui é a junção dela. Conseguem ver a diferença? Se você coloca, que eu estraçalhei o negócio aqui. Se você coloca corino um em cima do outro, ela vai ficar assim visível, tá? Então, por isso que eu faço assim. Fica bem legal. E aí, depois que você faz a junção, eu poderia ter preparado a tampa primeiro. Mas não tem problema você preparar a tampa depois, porque a tampa sai, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar passamanaria aqui embaixo e passamanaria aqui em cima. Eu separei, baseado no projeto, essas passamanarias. Essa daqui é a passamanaria no código 7050. Eu amo elas, porque elas são umas passamanarias. Desse código aqui, elas são mistas, tá? O que é mista? Mais de uma cor. E ela aqui é o marrom com o laranja que tem numa paleta de cores. E você tem essa jogada de cor aqui na passamanaria. Ela é linda. A gente tem ela no nosso site. Ele não tem algodão, não. Ele é como se fosse uma telazinha. Até rasguei aqui. Ela tem tipo uma telazinha assim, sabe? Não é algodão atrás, não. Vendo? E aí eu separei essa outra aqui, que vai ficar aqui embaixo. Deixa eu dar uma mais pra cima. Que vai ficar aqui embaixo, tá vendo? E aí, o que acontece aqui, que vai a dica pra você? Eu não coloco essa passamanaria ou uma outra mais grossa, é sempre uma mais fina embaixo, mais grossa em cima, tá? E aí, essa mais grossa, presta atenção, essa caixa aqui, ela tem essa voltinha, tá? Eu vou fazer aqui a parte de cima de verde, e aí vocês vão ver. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco essa passamanaria aqui pra cobrir essa voltinha, e essa volta da caixa aqui, ela fica aparecendo um pouquinho. Então, o que eu vou fazer na tampa? Eu vou pintar com tinta, tá? E para eu pintar com tinta, é a mesma coisa. Quem tava nas aulas sabe que eu uso essa tinta aqui para pintar. Cadê vocês estão falando? Mais fácil para cortar. Então, quem não tem corina assim com algodão atrás, realmente fica difícil fazer aí esse trabalho, tá? Mas o ideal é que o corino seja assim, tá bom? Então, vamos lá, para tampa. A tampa eu uso essa tinta aqui, tá? E para você pintar a parte de cima da caixa, você vai precisar lixar a parte de cima para poder pintar. Tem que fazer a mesma coisa que você fez aqui na lateral. Você tem que dar uma leve castigada para depois vir e pintar e a parte de cima da caixa ficar desse jeito aqui, tá ok? Conseguiram entender? A parte de cima vai ficar desse jeito aqui. Foi? Então tá.
A parte de cima ficando desse jeito aqui, o que vocês vão fazer? Eu vou até trocar a tampa aqui, só vou trocar a tampa. Aqui eu pintei com 2 mãos, tá ok? Ficaram com dúvida? Não, né? Ó, tinta, vou deixar até a tinta aqui do lado, e aí eu pintei a caixa assim. Quando você pintar, você tem que pintar essa lateral aqui também, tá? Qual pincel você usa? Eu uso qualquer pincel que você tenha aí largo, tá? Eu uso esse pincel aqui, e aí eu dei 2 mãos na parte de cima, tá? Aí você vai pintar a parte de cima, eu pintei aqui a parte de cima, passei 2 mãos, tá ok? E aí você vai pintar essa parte de cima com tinta, eu usei essa daqui, PVA da Acrylex, tá? É a tinta fosca de artesanato, tá bom? Então, depois que você pintar, passar 2 mãos, você vai esperar secar para poder começar a trabalhar nela, tá ok? Então, vamos lá. Aí, não esquece de lixar a tampa para poder pintar, tá bom? E aí, depois que você fizer a pintura, aí você vai vir com os aviamentos, que são as passamanarias, para dar o acabamento, tá? Vou começar colando essa daqui embaixo. Estão entendendo aí? Vou começar colando essa embaixo para vocês verem. Vou botar ela aqui, baseado no projeto, como eu falei para vocês. E aí você tem que prestar atenção na hora do corte aqui para poder a emenda ficar legal. Tá? Então vamos lá. Aqui você vai colocar... E aí você vai colocando toda a parte de baixo. Aí vamos colar, vou colar tudo aqui com cola quente, tá bom? Vocês estão vendo que eu uso cola quente praticamente para tudo. Porque eu consigo esticar o material, tá bom? E aí vamos lá. Aqui. Vocês estão falando. Então tá. Estão entendendo até aqui, né? Tudo certo? E aí aqui até mais ou menos o final. E aí depois eu vou fazer o acabamento final aqui. Não sai colando tudo até o final, não. E esse acabamento final, para quem tá com a gente aí em todos os dias, sabe que eu vou cortar aqui. Aqui eu não consegui cortar exatamente no término da passamanaria, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui até onde dá, que a emenda vai ficar legal, e vai selar essa ponta, tá? E aí aqui eu vou selar com cola. Pode ser essa cola aqui, pode ser cola branca, pode ficar à vontade para selar. Tem que ser uma cola, tá? Que eu usei essa cola daqui, mas pode ser qualquer outra. Ó, eu mostrei ontem essa cola aqui, pode ser essa cola aqui, tá, tá bom? E depois que você colocar a cola na ponta, você vem e finaliza aqui a colagem com a cola quente. E você junta aqui, dá aquela leve apertadinha. Juntei. As minhas junções, elas são sempre no mesmo local, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo como que ficou? Conseguiram ver? E aí agora eu vou fazer a parte de cima. Vou colocar agora a passamanaria aqui, como eu falei pra vocês. Olha o acabamento como fica super diferente com essa parte pintada. E eu consigo cobrir tudo. Se fosse só pintando na parte de cima e eu não pintasse a parte da volta também, ia ficar estranho, porque eu ia ter que colocar a passamanaria assim mais pra cima pra tampar. E aí ia ficar aparecendo essa voltinha aqui embaixo branca, não ia ficar uma coisa assim uniforme, tá? Tem aquele acabamento perfeito, então tá aí a dica. E aí eu vou cortar aqui para poder começar a minha colagem. Toda vez que tiver esmagadinha a ponta da passamanaria, corta ela para ela ficar certinha, tá bom? E aí eu vou começar colando aqui com cola quente.
Conseguiram entender? Tá tudo certo aí? Então, continuamos aqui a nossa colagem. E aí eu boto bastante cola aqui. Lembrando aí a teia de aranha, tá? Cuidado com ela. Certo? Tá com alguma dúvida? Até aqui tá tudo certo, né? Tudo aqui. Então tá. E aí aqui a gente vai quase até o final. Não vai até o final não, pra você fazer o acabamento aí na peça da passamanaria, pra ficar perfeito, tá? E aí chegando aqui quase no final, eu vou fazer o corte, de onde vai emendar. E vou vir com cola e vou selar a ponta do meu aviamento, tá bom? E aí aqui, selando. Eu nem botei nessa pontinha aqui, não tem problema, a gente coloca. Depois essa cola lá seca e ela fica boa, tá bom? E aí eu vou botar aqui cola no restante. E a gente junta aqui e tá tudo certo. Estamos finalizando a montagem aqui dessa parte aqui de aviamentos. Tô vendo que a caixa cenário ela não tem nenhum mistério, tá? E aí depois que eu fiz isso, coloquei todo o aviamento aqui na lateral. Aí eu vou começar a trabalhar a parte de cima, baseado naquilo que eu quero compor. Então, eu nem colei, eu vou colar aqui rapidinho com essa cola aqui da Tech Bond, eu vou colar os pezinhos daqui do meu fundo cenário, tá? Esse fundo cenário aqui, eu fiz baseado num projeto. Você pode pedir para a pessoa que confecciona, confeccionar o aplique conforme você deseja, tá bom? Então aqui, ela sempre vem assim desmontada. Então o que você vai fazer? Você vai montar, vai colocar o pezinho. E aí você pode utilizar essa cola aqui ou a cola de silicone para poder colar o pé, tá? Aqui não vai ter nem problema manchar, porque a gente vai passar cola e depois a gente vai colocar matinho em cima. Então, não tem problema não, tá? Vem aqui. Tentar virar aqui. Esse pezinho é o que sustenta para que ela fique em pé, tá? Para que a base fique em pé. Tá tudo ok aí? Ju, qual o tamanho e a altura do fundo? Então, a altura e o tamanho do fundo, desse fundo cenário aqui, ele vai depender de como da altura e das peças que estão aqui na frente. Nesse caso aqui, eu usei essa altura, mas não são em todos os apliques que eu faço essas alturas, tá? Ó, aqui 10,5, tá? Por 12,5, tá? Aqui no total. 10,5 por 12,5. Na verdade, nem é 12,5, é 12. Cadê? Não, 10,5 a largura, é isso mesmo. Por 12,5 a altura. Tá ok? Foi aí? Ah, tô amando a exausto, que bom. E aí eu vou esperar o pezinho dela secar. Enquanto o pé dela seca, a gente vai falando aqui sobre a composição das outras peças. Lembrando, a emenda, ela tem que ficar para trás, tá? Então, se você vai montar a caixa, vira a emenda para trás. Eu vou virar a emenda para cá e a caixa tá aqui na frente. E aí eu vou colocar aqui, vou simular os meus apliques. Aqui, ó, eu pedi para fazer um carrinho com bichinho, vocês estão vendo? Ó, esse negócio de MDF também é na Luxinho? Sim, o ateliê Luxinho faz também. Eles fazem MDF e acrílico, tá? Manda o modelo para ela, que ela vai te dizer se ela confecciona ou não. Mas ela confecciona assim, isso aqui, tá? Essa caixa de cenário já vai com doce.
A minha não vai. Mas você pode precificar e comercializar ela recheada, tá? É uma opção. É que a gente não comercializa ela recheada. Mas já vi gente comercializando recheada com Kit Kat, com M&M. Eu aconselho, qualquer coisa que você for vender recheado, venda coisas recheadas, coisas que são devidamente embaladas. Não aconselho você vender recheado com bala, porque bala às vezes ela pode vir um pouquinho abertinha, tá? O ideal é que você recheie com coisas que são realmente lacradas, tipo o M&M, Kit Kat. Tenta agregar valor ao seu produto. Coisas assim que são um valor agregado, por exemplo. O que é o valor agregado? Que criança gosta. M&M, Kit Kat, Kinder Ovo, são todas as coisas que você pode utilizar para rechear, tá bom? Onde faz o carrinho com o bichinho? Biscuit. Qual o tamanho e a altura dos biscuits? E isso também eu defino no projeto e passo para a pessoa que faz o biscuit. Porque quem faz o biscuit pergunta qual é o tamanho que você precisa, qual é a altura que você precisa. E aí eu passo para ela faz para mim. Então, carrinho, eu mandei esse projeto para ela, eu mando o projeto para a pessoa, eu mando o projeto tanto para o acrílico quanto para o biscuit, tá? E aí eu mando para o biscuit e falo, olha, eu preciso de um carrinho e de um macaco que eu vou colocar em cima de uma madeira. E aí ela faz, eu falo para ela a dimensão da minha caixa e ela faz baseado na minha dimensão. Ou eu também pego e falo, olha, eu preciso de um carrinho que para caber na minha caixa cenário que ele tenha 7 de largura e 10 de altura. Ou 6 de largura, 6,5 de largura ou 9 de altura. Isso tudo você vai fazer baseado no projeto, porque tem que ser uma altura que não tape aí o fundo, tá bom? Isso tudo é baseado no projeto. Ela pintou a tampa. Vocês já estão respondendo aí pra mim, ótimo. Então, explicando. Os adereços são todos combinados com a fornecedora para que dê certo aqui em cima. Então, carrinho vai vir aqui e o macaquinho aqui. Só que vocês viram, eu coloquei aqui um tronquinho. E nós temos aqui tronquinho. Esse tronquinho a gente tem a lista de fornecedor onde vende esse tronquinho, tá? É uma miniatura de tronquinho que é super charmosa. E a gente vai colocar aqui em cima e vai colocar o macaco. Foi? Entenderam? Vai ficar lindo demais. E ainda tem um fundo. Estão entendendo? Então tá. Então eu acredito que aqui o meu fundo já tá sequinho, já tá firme. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui. Então meu fundo, cadê? O meu fundo é aqui, por causa da emenda. Então eu vou colar ele assim. Eu vou virar pra mim, pra eu colar bem certinho, tá? Depois eu viro e mostro pra vocês. E aí pra eu colar bem, pra ficar bem fixo, eu vou colocar essa cola aqui da Tec Bond, a número 1. E vou colocar cola quente. Tá? Eu faço essa mistura louca, que aí não descola por nada nesse mundo. E eu coloco bem aqui no fundo. Tá? E fixo bem. Você vai ver que ela não balança, ela fica bem firme. Foi? Eu posso pegar inspiração na internet? Pode, a gente faz isso. Essa daqui, tá vendo? Eu não botei nem inspiração de biscuit na internet. Eu peguei um kit digital. Esse kit digital é até da Estúdio 812 e fiz aqui a composição, tá? Então, a altura do fundo vai variar conforme seu projeto. Aqui eu utilizei a altura de 12,5, tá? Mas isso vai depender do fundo que você quer montar em cada caixa cenário. Por exemplo, vamos supor que você tem um fundo aí de princesa. Você tem um fundo aí de princesa. E aí você vai fazer aqui uma concha. Essa concha, o tamanho dela vai ser diferente desse fundo aqui. Você vai ter que colocar
num projeto, num papel, pode desenhar na mão se você quiser, para você simular. E aí você faz a simulação. Por isso que é importante o projeto, tá, gente? Senão você vai ter que ficar tudo tentando fazer uma simulação na mão, tá? Vai fazer uma simulação aí para poder você saber exatamente o que você precisa. Então aqui, vamos supor que a sua caixa tem aí uma largura de 12, né? Aqui na casa é 12, de 12. Então você sabe que você não pode ultrapassar o limite dos 12. E se você coloca uma coisa muito alta, fica desproporcional a todo o cenário que você vai fazer aqui. Se você coloca muito baixa, ela vai sumir na decoração. Então você tem que pensar nisso, tá? Bom, assim fica ótimo. Tenho dificuldade de colar e manta. Então, eu acho que assim fica muito bom. Quando você coloca manta para colar, realmente é complicado de fixar. Mas eu tenho a dica também de manta. E isso depois eu vou explicar e eu explico dentro do curso. Mas, se você for colocar manta, o ideal é você fazer um rasgo na manta, colar direto na caixa, rasgo na manta, tá? Vai rasgar aqui. Coloca e aí depois você joga o pedaço pra cima e tapa com musgo. E pronto, tá perfeito. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Colei, tá ok? O fundo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Antes de eu colar os personagens, eu vou fazer uma decoração nesse painel. Eu vou utilizar isso daqui, ó. Isso daqui é uma folhagem com arame, tá? Esse fornecedor também é o fornecedor que eu encontrei, que vende isso aqui. E vai estar lá no nosso Close Friends, se você se tornar uma aluna nossa, disponível lá. A gente compra o rolão, então é muito grandão esse rolão e a gente consegue fazer várias peças. É uma folhagem e arame. E aí, como ela é um arame, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar a volta aqui, porque esse MDF ele é cru, né? Então eu quero dar aí um charme nele. E aí esse arame eu vou dando uma volta, vou até jogar ele mais pra cima, aqui em toda a lateral da minha caixa, tá? E aí eu vou dar a volta aqui em toda a lateral da minha caixa, tá bom? E aí aqui a mesma coisa. Foi aí? Conseguiram entender? Foi? Ó, o aramezinho aqui com folhagem. Ui, caiu. Eu vou dar a volta aqui na minha caixa. Na minha caixa não, no meu painel. Ele dá um charmezinho nesse meu painel. Tá? Foi? Conseguiram entender até aqui? Não cai não, eu nem colo, porque fica bem legal. E o arame ele segura bem, então não precisa colar, é só enrolar mesmo, tá? Fica muito legal, olha aqui. Tá vendo a ideia? Como é que ficou bacana? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o restante aqui da montagem, tá? E aí aqui eu vou colocar o meu carrinho, tá bom? E vou colocar aqui o restante da minha decoração, tá ok? Mas antes de eu finalizar minha decoração, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, normalmente a precificação da minha caixa cenário, eu sempre coloco 2 acrílicos e um biscuit. No caso que eu coloquei só esse fundo ele é super barato, porque é só em MDF. E eu vou colocar aqui o carrinho, que aí já tá na precificação, e vou dar aqui um tchan, porque isso aqui foi mais barato. Foi o que eu falei com vocês ontem, tá? Mas aí a mãe, ela quer um charme a mais. E aí aqui eu trouxe até esse nome aqui, que é um nome que eu poderia colocar aqui na frente. Vocês querem, o nome é diferente, tá? Que é Miguel, o outro é Gael. Mas vocês querem que eu colhe esse nome aqui na frente, pra vocês verem como que vai ficar no final? Posso colocar? Ou sem ele tá bom? Coloca aí, pra mim. Coloca o nome? Eu gosto de colocar esses nomes assim na frente. Isso aqui, gente, é acrílico e MDF, tá? Quando eu vou fazer o projeto e eu vou colocar nome, eu coloco aqui no projeto também, mando o projeto para o meu fornecedor para fazer o nome assim, tá? E como você faz esse nome assim?
Eu explico no curso, dentro do curso, como você fazer nome para colocar na caixa. Tá bom? Vai ficar mais elegante. Tá vendo? Fica mais luxuoso mesmo. Ela já tem sem película, então eu vou utilizar aqui a cola para colar. Vou virá-la para mim. E vou colar aqui na frente. Tá? E como vocês estão vendo, eu utilizei essa cola aqui para colar. Tá? A número 3 é ideal para colar isso aqui, que eu só tenho essa número 1. Vocês estão falando que fica legal o nome no meio do corino. Então, dependendo do nome, às vezes ele some. Mas eu vou colocar aqui na frente, que eu acho que ficou bem legal. Tá vendo aqui? Ficou bacana? Então, é isso. Tá? Se você colocar esse nome aqui, talvez suba. Mas tenta definir no projeto, colocando o nome aqui no meio, pra ver se fica bacana, ou em cima. Eu faço isso. Porque, às vezes, o acrílico que você usa pede para fornecedor usar. Porque, olha só, gente, acrílico é um universo de cores. Ó, eu fiz aqui nessas duas cores, mas você vai falar, eu quero, colocou no projeto aqui, vamos supor, colocou um marrom, deixa eu pegar aqui o marrom, tem um acrílico marrom. Você pediu para sua fornecedora fazer um marrom, tá, um marrom escuro, com um caramelo, tá, sei lá, um bege bem clarinho, marrom com bege. E aí, como é esse escuro aqui, em cima do tecido, talvez fique legal. Aí você vai ver a composição de cor no projeto para ver se vai ficar bacana, tá? Então, a jogada de cores ela é muito importante. Tá, ok? Vocês têm que pensar nisso também. Se você coloca cor em cima da mesma cor, ela some. Aqui, essa cor é praticamente quase igual a essa. Essa cor aqui de passamanaria é bem mais clara, então o nome sobressaiu. Consegue entender isso? Então, vou deixar ele aqui, tá? Vamos continuar a montagem aqui do nosso corino. Da nossa caixa. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colar o nosso carrinho e vou colar as outras peças. E depois eu vou vindo com cola pra colar aqui e fazer o toque final. Mas vamos colando uma peça de cada vez. E pra colar esse carrinho, o que eu vou fazer? Quem sabe aí? O que eu vou fazer? Pra fixar bem? Conta aí pra mim se vocês estão afiadas. Vou usar minha amiguinha aqui. Gente, que a mulher sempre tem uma em casa. Né? Tudo certo aí, gente? Eu vou lixar bastante aqui. Vai sair um pozinho, ó. E aí eu vou pegar, pra fixar bastante, como eu vou colocar musgo em cima, se eu não fosse colocar musgo, fosse colocar direto no corino, igual eu mostrei pra vocês do herói ontem, eu colocar só uns pinguinhos e colocar ela. Colocar quase nada de cola. Mas nesse caso, como vai vir musgo em cima, eu vou caprichar pra ter certeza de que vai ficar bem firme. Tá? E aí, colei aqui meu carrinho. E aí, depois que eu colei o carrinho, eu vou colocar aqui os meus tronquinhos, tá? E aí, o tronquinho você pode colocar direto com cola quente, sem problema algum. Pode caprichar aí. Tá? E depois que eu coloquei meu tronquinho baseado no projeto, vou colocar aqui meu macaquinho em cima do tronquinho. Então, eu vou lixar o meu macaquinho. Então, eu vou lixando aqui
Então, depois que eu lixar aqui, eu vou colar ele aqui em cima, tá? E aí aqui as duas colas. Essa aqui com a cola quente. E aí, depois que eu coloquei as duas colas, vou colocar meu macaquinho. E tá quase pronta a nossa caixa, vocês conseguiram ver? E aí, o que eu preciso agora fazer? O toque final. Qual é o toque final? Esse aqui. Esse é o toque final. Vou colocar bastante mato aqui. Bastante matinho aqui nesse fundo, pra ficar bem legal. E aí aqui, pra eu colar esse mato, eu vou caprichar na cola branca com o pincel, tá? Foi até aí? Qual o nome desse tronco? Material desse tronco. Olha, isso daqui eu não sei o que é feito, mas o nome dele é mini tronquinho que a gente compra, tá? A gente chegou agora. Não tem problema não. Assiste aí até o final, pra hora do print. Depois você assiste tudo de novo lá no YouTube. E aí eu vou pegar a cola branca, vou colocar aqui. Tá? Pra usar bastante. E aí eu tô usando essa cola branca aqui da Tec Bond, tá ok? E aí eu vou pegar aqui meu pincel. Foi até aí, gente? Os matinhos. Esse aqui, o matinho é musgo. Você consegue comprar em casa que vende planta artificial, tá? Você consegue comprar um lugar que vende planta artificial. E você capricha aí na cola. Tá bom? Vamos caprichar. E aqui, ó, onde tá aparecendo a cola, pode colocar bastante, tá? Pode colocar bastante. Pode colocar bastante cola aí, tá? Estão falando aí. Estão falando alguma coisa? Qual o nome dessa flor que você colocou e enrolou? Então. Caixa cenária é bem trabalhosa. É, exatamente. Por isso que o valor dela tem que ser correspondente ao trabalho que você faz. Você imagina. Até uma vez que a gente vendeu, comercializou, a mamãe comprou só caixa cenário. 30 caixas cenário, gente. Pensa nisso. Pensa nisso. 30 caixas cenário. Então, é muito trabalho. E aí, depois que você colocou bastante cola, aí você vai jogar nossa amiguinha aqui. Vamos fazer aqui uma sujeira bonita, sem problema nenhum. Depois vira e tira. Fazer uma sujeira básica aqui. Tá? Depois que você colocar o musgo em cima, aí você vem batendo com o dedo. Tem gente que falou que dormiu demais. Gente, a caixa cenário, vocês têm que botar despertador aí. Como é que vai ser amanhã quando abrir as vagas? Vocês vão querer ser uma das primeiras, não?
Para garantir ainda o kit régua, garantir uma mentoria exclusiva comigo. Vamos lá. E eu vou colocar em todos os espaços que eu coloquei cola, para ficar bem legal. Estão falando aí, deixa eu ver. Cheguei atrasada, que matinho é esse? Isso aqui é musgo, que a gente usou também na caixa dupla, tá? A gente usou também na caixa dupla ele. Gente, ele fica bem real, tá? Fica bem bacana. Fica assim um mato bem real mesmo. Cara, isso aqui dura muito, assim, rende muito. Dura não, rende muito, tá? Rende bastante. Deixa eu botar aqui na frente. E aí eu vou tentando encaixar em todos os buracos que eu coloquei cola aqui. Estão acompanhando aí? Tá tudo certo? Conseguindo entender? Foi? Tá quase pronta. Praticamente pronta a nossa caixa. Olha, vocês acharam que deram muito... Tem gente que falou que é muito trabalhosa. Mas, ó, a gente tá 1 hora aí na live. Não foi nem tanto tempo assim, igual das outras peças. Ela é a mais demorada mesmo, tá? Por isso que eu quis colocar ela agora de manhã. Eu coloquei agora de manhã a peça mais demorada, que é a caixa cenário. E na parte da tarde... Aí, o que você pode fazer também? Eu vou fazer aqui pra vocês verem um detalhe legal. Coloquei cola só aqui embaixo, né? Eu vou separar aqui. Coloquei cola só aqui embaixo, em tudo aqui embaixo. Depois eu tiro o excesso, sem problema algum. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um detalhezinho aqui no tronquinho em volta. Eu não quero colar grama no tronco todo, não. Mas eu vou colocar aqui, eu vou fazer uns pontos aqui de mato. Colocar aqui. E eu vou colocar aqui assim. E aí eu vou botar o mato em cima da cola. Tá? É um charme bem legal. Em cima do tronco. Conseguiram compreender? Foi, gente? E aí? Nossa caixa tá pronta. O que vocês acharam? Calma que eu vou virar ela pra mostrar. Vai cair um monte de mato, mas não reparem, porque ela ainda vai secar. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Não, afastar aqui pra cá. Calma aí. Tá a nossa mesa, que tá cheia de mato aqui. Pronto. Aqui, ó. E aí? Ficou lindo? Eu vou responder as perguntas. Já, já. Ó, olha que maravilhosa ficou a nossa caixa cenário. Eu amei. Eu amei. Ficou linda. Me contem aí o que vocês acharam e depois me mandem todas as perguntas e todas as dúvidas de vocês.